Olá, como estão? Espero que bem. Hoje eu quero convidar vocês a conhecer a nova playlist do canal chamada Estoicismo Desconstruindo Mitos, com trechos selecionados das aulas do curso online EAD que já está disponível. Esse curso foi pensado para ampliar a compreensão sobre o estoicismo, sem cair em modismos e receitas rápidas que tem muito aí nas mídias sociais. É um curso que é direcionado para estudantes de filosofia, apaixonados por filosofia ou estoicismo, e todos que gostam de compreender a filosofia e, fundamentalmente, a filosofia estoica a partir de uma perspectiva mais rigorosa. Então, se você quiser aprofundar esses temas que aparecem aqui, não deixe de conhecer o curso completo que está na descrição de cada vídeo do canal. Então, agora, vamos ao vídeo. Temos alguns valores hoje, na nossa contemporaneidade, diversos desses valores têm sabor histórico. Mas quase ninguém, ou poucas pessoas, associam ao estoicismo algum desses valores, como igualdade, como fraternidade, como cosmopolitismo. Né? A gente pensa mais em escolha individual, em moralidade, interioridade, né? Mas a questão da coesão social, da igualdade, da fraternidade, do cosmopolitismo é fortíssimo no estoicismo. Mas esses valores que a gente fala hoje, valora, ou diz que está em crise, né, a gente fala esses termos, a gente tem pouca noção de que esses termos têm uma relevância muito grande dentro do estoicismo, e que chegou até nós, provavelmente disfarçado de outras filosofias, mas tem como seu fundamento, muitos deles, na própria filosofia estoica. Tem alguns livros sobre a história das ideias que é muito interessante. Arthur Lovejoy é um cara muito interessante, é um historiador de ideias, né? Ele vai para a filosofia e traz conceitos que a gente fala hoje e vai tirando, né, como uma concha, ele vai quebrando aos pouquinhos para ver o núcleo daquela ideia. E ele vai tentando colocar de onde ela nasceu, qual foi o desenvolvimento, onde ela mudou de roupagem, ganhou outra. Muito interessante, né? Então, essa é a densidade da escritura filosófica. A gente lê um livro, essa ideia que um autor está trazendo, que seja aqui, por exemplo, a igualdade, né? Ela tem uma história enorme dentro da história da filosofia e que muitas vezes passa, né, para outras áreas como a sociologia, como a antropologia, ou vem dali, e tem outra. Então, quer dizer, é muito interessante, né? Eu acho, pelo menos, muito interessante acompanhar a história das ideias. Né? Nos dá mais clareza sobre certas filosofias e sobre o que realmente pensamos, né? Estamos carregando nosso pensamento sem saber, coisas que têm muita densidade e que se a gente conseguir enxergar um pouco mais dentro dessa densidade, vamos ter mais conhecimento sobre nós, sobre o mundo, sobre as pessoas e poder sempre, né, no final das contas, é o objetivo fundamental, viver melhor, né? Ou internamente ou na própria realidade, né? O estoicismo romano, com Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio, né, os principais pensadores aí de outro momento da história do Ocidente, quando a filosofia reconhecida como estoica apresenta-se mais desenvolvida na formação de conselhos morais e bem menos na especulação. Então é no estoicismo romano, ela não colocou aqui Musônio Rufus, né, mas devemos aqui lembrá-lo, que é o professor do Epiteto, e também o revolucionário da sua época. A gente vai falar dele também, pouquíssimas pessoas falam do Musônio Rufus. Então, é no estoicismo romano, nessa divisão histórica, digamos assim, o estoicismo antigo, o médio e no romano, ou novo estoicismo, né, é que tem também uma outra tônica, a filosofia, o fazer filosófico, o ato filosófico, né, nesse momento. Aqui a gente vai ver bastante questões de deveres e conselhos morais. As cartas de Sêneca estão aí, né? Um monte delas estão recheadas de conselhos. Nesse pequeno livreto aqui, de Epicuro, né? Cartas sobre a felicidade, ou a Meneceu, também, né? Então, ele escreve aqui
dá vários conselhos, né? Preceptos, né? Os preceptos, né? Que eles dão a partir da filosofia. Porque no momento histórico, né? Esse momento histórico, esse aqui está em grego e português, né? Então aqui, por exemplo, são conselhos, né? Pratique e cultive, então, aqueles ensinamentos que sempre te transmiti, na certeza de que eles constituem os elementos fundamentais para uma vida feliz. O objetivo é sempre esse, né? Uma vida feliz, uma vida serena, uma vida tranquila, um bem viver, né? Então, é a partir que também o Epicuro, né, faz parte desse momento do estoicismo romano, também faz parte das filosofias do helenismo, né? Tem uma mudança aí, né, radical de como a filosofia tem que ajudar a resolver a vida. Aquelas especulações, né, mais metafísicas sobre o ser, né, metafísico, acabam ficando mais de lado em favor, né, de conselhos morais para o bem viver mais imediato. E é por isso que a filosofia que se vende hoje, do estoicismo, inclusive na moda, como eu vou falar nesse livro aí, ela é fundamentalmente dessa época, né? Porque além de ter escritos diretamente, né, dessas pessoas, são filosofias que nos dão conselhos, né? Uma autoajuda, né? Claro, completamente diferente de uma autoajuda de essa aí que se vende nas livrarias, mas não deixa de ser uma autoajuda. Então ela acaba entrando nesse pacote, né? Tudo entra no mesmo saco. E a partir desses autores as pessoas leem e tentam aí modificar seus pensamentos, né? Então essa é uma tônica, essa é uma característica forte da filosofia dessa época helenística, né? A partir, né, da morte de Alexandre Grande, em todas as escolas filosóficas. No estoicismo, fundamentalmente, mas todas as outras também partem para formação, né, pessoal, dos conselhos, dos preceptos, dos deveres, né, frente à sociedade, a si mesmo e tudo mais. O duplo registro, está no livro da Raquel Gazola, que ela traz como chave de leitura nesse livro, é a tensão, desde a época arcaica, desde lá de Homero, de Hesíodo, da cosmogonia, né, dos deuses, do mundo, entre nomos e físis. E ela vai trazer esse duplo registro como o estoicismo lhe deu, né, com essa situação, como ele absorveu isso dentro da sua, do seu sistema filosófico, né? Então, isso já tinha lá em Heráclito, mais uma vez, né, uma das influências do estoicismo, essa questão entre o humano e o natural barra divino, né? Entre ou uma relação de hierarquia, ou de separação, ou de completa simbiose entre essas duas coisas. Sempre teve uma tensão. Então, alguns autores falam que essa é uma das questões mais fundamentais de toda a filosofia grega, né? É resolver, dar uma resposta, uma explicação para essa tensão desse duplo registro entre nomos e physis, entre aquilo que é humano e aquilo que é natural barra divino. Natural que não é biológico, né? É natural no sentido de divino. Então, nomos, na palavra nomos, que quer dizer norma, regra, né? Mas esse nomos, essa regra, essa lei, as duas coisas querem dizer lei, né? Tanto nomos quanto physis, ou estão embutidas nessas palavras esse
esse termo lei, só que uma lei, ela é realizada, ela é feita a partir do humano, daquilo que é usual, do costume, do convencional, né? A lei consuetudinária, né? Então, é aquilo que está consuetudinária, é isso, né? Aquilo que está estabelecido como lei a partir do humano, da relação humana, das convenções, né? E a outra lei é aquela que tem a sua origem, a sua fonte no natural e no divino. É uma lei que vem da natureza, mas não é a natureza árvore biológica, tá? A natureza divina. Ela tem uma disposição natural, ela é dada a priori, e essa aqui é dada a posteriori, né? E é uma força produtora que vem do divino e não da convenção, né? Como nós enxergamos essa tensão? É como nós olhamos enquanto natureza humana e, a partir daí, como nós vamos agir em relação a nós e ao mundo. Então, essa tensão entre nomos e physis, entre natureza e convencional que vem do ser humano, vai definir, vai determinar ou vai dar os caminhos pelos quais o nosso ser e o nosso agir vão ser considerados éticos, morais, justos, bons, maus. Por qual lei, por qual fonte de legitimidade nós vamos dar, nós vamos poder avaliar a relação humana consigo, com os outros e com o mundo? A partir das convenções? A posteriori, uma comunidade estabelece suas leis, e a partir disso é que nós vamos criar, né, nosso juízo moral, ou essas leis da cidade, da comunidade, elas têm que espelhar a verdadeira lei, a lei divina, a lei natural, né? Essa é uma questão, inclusive, da filosofia do direito, né? Então, claro, da jurisprudência, do justnaturalismo, né? E tudo mais. Então, essa é uma questão fortíssima. Alguns autores vão dizer, em todo o fundo, em todo o background da filosofia grega, a tensão entre aquilo que é humano e aquilo que é divino. Natural, natureza divina, né? Não é natureza enquanto biológica, nem enquanto ecológica, né? Vamos lá, então. Sobre a physis, aqui diz o Pollens, né, que é um alemão, muito estudioso do estoicismo, o fenômeno que mais a physis, né, como natural. Vamos lembrar que essa terminação aqui em grego quer dizer movimento, né? Quer dizer que isso está em processo. Então, physis não seria natureza, seria naturando, ou algo assim. Aquilo que está em processo. Não acaba nunca, né? Então, sobre a physis, sobre esse conceito de natureza, que é uma força que natura e que permanece naturando, né? O Pollens diz, o fenômeno que mais afetou o logos, o discurso, o pensamento, a linguagem, vamos botar assim de forma geral, foi o crescimento. Crescimento, aqui para nós, né, essa terminação aqui, né, quer dizer movimento, né? A fiestai, né, crescimento, o desenvolvimento
o naturamento, né, das plantas, foi o processo que, a partir de esse é um processo que, a partir de uma minúscula semente, segundo uma ordem fixa, dada anteriormente a priori, e com um desdobramento ininterrupto, por isso o physis está sempre naturando, conduzia ao pleno desenvolvimento do ser. Isso é physis. Aquilo que está a priori registrado naturalmente em cada coisa viva e que determina o crescimento, o processo do vir a ser. Isso é ininterrupto até a morte desse ser vivo. Isso é physis. E é natural. É natural. Não é uma lei humana, nem colocado, nem manipulado por nenhum ser humano. Isso é natural. Esse conceito, essa percepção dos gregos, a partir do crescimento das plantas, influenciou a sua concepção de natureza humana, das leis, da ética, da política. Foi generalizada, né? Essa physis, esse conceito abstrato, porque physis não é a planta, é o ser humano, isso não é um conceito abstrato, é o que é. Mas isso foi levado para uma abstração, para ser generalizada, para o desenvolvimento do bem, do bom, do belo. Né? E ao ver na physis não apenas o resultado de um processo evolutivo, mas também a força que determina esse processo, chegamos a uma das mais fecundas descobertas de consequências que o espírito humano já fez. Transformar essa força que determina um processo em Deus não é difícil. Aí está a história da ideia de physis. Né? Mas não um Deus, né? Não um Deus cristão. E nem um Deus, não um Deus pessoa, vamos dizer assim. Né? Mas algo divino, melhor, um algo divino. Natural e divino. É um passo. Quer dizer, estou brincando, né? Tem todo o desenvolvimento, mas daqui, né, dessa percepção de uma força que determina um processo, até ver que isso está dentro de nós e que isso também pode determinar a nossa moralidade, a nossa política, a nossa sociedade, é um caminho lógico. Né? Dá para compreender como isso acontece. Visto nesse conceito de uma natureza que abarca todo o devir e governa, né? E o governa, de acordo com as leis invioláveis imanentes a ele, são invioláveis porque são naturais. E são imanentes à própria natureza. Baseia-se toda a ciência da natureza no Ocidente, com seus ramos particulares como a medicina. Essa foi uma das questões que Galeno trouxe depois, né? Que Hipócrates trouxe depois. A physis, como biologia. A descoberta do conceito de physis se contrapõe ao conceito de nomos, estatal ou comunitário, sendo a physis, a partir desse momento, a única métrica moral do homem. Vocês entendem? No momento em que, um parênteses, sempre temos que considerar toda a filosofia grega teológica. Toda. Fatos brutos não existem. Para uns mais, para outros, só para Demócrito, né, do atomismo, e para Epicuro depois. Os fatos brutos não existem. Tudo está germinado pelo divino. Alguns acusam, de forma um pouco rasteira e sem muito estudo, de um vitalismo grego, né? E os estoicos mais ainda. Mas é que se o desenvolvimento da natureza e vista a partir
aí sim, da natureza como natureza biológica e ecológica e os astros é tão perfeita, que nós fazemos parte dessa natureza e nós também está a mesma força. Se nós está a mesma força, nós temos que aprender a reconhecê-la e segui-la e não lutar contra ela. Então, é moral, é ético, é bom aquilo que corrobora para o desenvolvimento da nossa física, biológica, né? Isso, isso adicionado a uma física, a uma força do caráter, da personalidade, é o que vai fazer com que esse conceito seja o padrão moral, né? Então, o bem, o mal, a justiça são naturais, no sentido de divinas. Temos que aprender a reconhecê-la e a segui-la. Muito bem, se você gostou desse recorte, quer conhecer mais sobre o curso, o link para acessar as informações e a inscrição do curso está na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.